Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, né? Para estudarmos a palavra do Senhor, para juntos podermos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Hoje, numa tarde bastante chuvosa, aqui mesmo está chovendo bastante, né? Então, mas graças a Deus por isso, que é a bênção do Senhor. Pai do Senhor, irmã Marli, Deus abençoe a irmã, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, vá compartilhando aí com seus contatos do Facebook e vá também chamando aí para a sua sala de vídeo. Isso é bom, você ser esse instrumento de Deus para ajudar outros, né? Para outros ouvirem também o que a palavra de Deus nos diz. Então vá fazendo isso, vá chamando aí para a sua sala de vídeo, vá compartilhando, com certeza muitos serão edificados, não é? Então, e também, como eu falo sempre, né? Lá no canal, se você não conseguiu entrar na live ou quer ver de novo, quer assistir de novo, quer escrever, colocar alguma coisa para você que você não tinha entendido, quer escrever direitinho, então vai lá no canal no YouTube, viu? Pastor Geraldo Lima, você ali, se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê o seu like, toque o sininho e você vai receber as notificações, ok? Pai do Senhor, Pai, irmã Maria do Socorro, Deus abençoe abundantemente a vida dessa serva de Deus, não é? Ela e a sua família. Então, dadas essas primeiras palavras a você, meu irmão, então vamos caminhar aqui no assunto que hoje eu estou encerrando, né, nessa live, encerrando esse assunto que nós começamos, né? Rosa Amélia, Pai do Senhor, irmã Jaqueline, Deus abençoe a todos, que é o valor do relacionamento. E eu falei, não é? Na segunda-feira, eu falei sobre o relacionamento profissional, né? Na sua profissão, relacionamento conjugal, já falei em vários assuntos, né? Profissionais, conjugal, enfim, tantos outros que estão lá nas lives. E hoje eu quero tratar do relacionamento espiritual. Relacionamento espiritual. E no relacionamento espiritual nós temos o relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus, e o horizontal, que é o nosso relacionamento espiritual com o irmão, com as pessoas. Então eu quero tratar disso nesta tarde com você. Mas antes de tudo, lendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor, que o texto que eu usei para todas as lives que eu fiz segunda até hoje, que é: mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. E o outro versículo também: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês mesmos. Lá em Mateus, né, no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 12. Então, querido, mas eu queria ler um outro texto hoje que é muito importante para o assunto, que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Queridos irmãos, se um irmão em Cristo for vencido por algum pecado, vocês que são de Deus ou que são espirituais, ajudem com mansidão e humildade para que esse irmão volte ao caminho certo. Lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Então,
Aqui está dizendo que nós devemos ter esse sentimento de ajuda, sentimento de perdão, sentimento de auxílio, sentimento de socorro, para se o irmão errou, falhou, nosso relacionamento com Deus e com o irmão vai fazer com que tenhamos esse sentimento nas nossas vidas. Então, relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz a respeito do relacionamento com Deus? Como nós devemos fazer para ter um relacionamento com Deus maravilhoso, profundo e que tenha muitos frutos na nossa vida? Primeira coisa, ter Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida. Porque sem Jesus Cristo sendo Salvador e Senhor, não há como poder ter esse relacionamento com Deus, haja vista a nossa separação, a separação do homem com Deus por causa do pecado. Então a Bíblia diz que o que faz essa separação entre o homem e Deus são as iniquidades do homem, os pecados do homem. Então, primeira coisa, primeiro passo, ter Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida. Porque é daí que tudo começa, é daí que tudo flui, é daí que tudo vai acontecer nas nossas vidas. Segunda coisa, tenha uma vida devocional. Eu estou tratando do relacionamento espiritual com Deus. Tenha uma vida devocional diária. Tenha esse tempo com Deus. Separe um tempo para você estudar a palavra, meditar na palavra, orar. Eu vou dar outros passos aqui que vão lhe ajudar muito. Então, tenha esta vida devocional diária com o Senhor, todo o tempo. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá, eu poder ter condição, né, de diariamente estar na sua presença, orando, falando com Ele, tendo essa vida devocional diária. Isso é de uma importância imensa, porque você, meu irmão, vai se relacionar bem com Deus, e se relacionando bem com Deus, vai também se relacionar bem com o seu irmão, uma pessoa. É o relacionamento horizontal. Então, querido, terceira coisa, estude a palavra de Deus, pois ela é alimento para o nosso espírito e onde temos todo o ensinamento vindo de Deus. É na palavra de Deus. Querido, não há outra fonte de ensino, de orientação, para que aprendamos, para que vivamos bem, para que tenhamos uma vida espiritual abundante, um relacionamento com Deus profundo. Não há outro a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus nos dá esta condição. Nós temos resposta, a Bíblia tem resposta para todas as questões. Porque a Bíblia, ela foi dada para aqueles homens de Deus que escreveram, foi dada pelo Espírito Santo. Então não há nada na mente do homem que o Espírito Santo não saiba pela sua onisciência. Não há nada. Não é? O salmista Davi diz que até antes do pensamento chegar, o Senhor já sabe. Então não há nada na vida do homem que o Senhor já não saiba. Então, tire um tempo para estudar a palavra de Deus, para se alimentar espiritualmente, meditando nela dia e noite. Olha o que lá em Josué, no capítulo 1, verso 8, diz: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite para que te vá bem, e assim farás prosperar o teu caminho e muito prudentemente te conduzirás. Relacionamento com Deus, ok? Pratique a oração, pois por ela temos maior intimidade com Deus. A oração é o canal que nós temos, é a nossa ligação direta com o Senhor. Então, é a oração. Eu fico preocupado, irmão, quando eu tenho aconselhado muitas pessoas, e eu vejo as pessoas chegarem e dizer: como é que é a sua prática de oração? Eu quase não oro,
ou eu oro só quando eu vou me deitar, quando eu vou dormir, aí eu oro um pouquinho ali, aí durante o dia, quando eu me lembro, aí eu faço uma oração, aí eu oro quando eu vou viajar, eu peço para Deus me guardar. Ok, toda oração tem valor, todas elas, não há uma oração que não tenha valor. Agora, a oração sistemática, como prática diária com Deus, eu falando com o Senhor, isso me dá uma intimidade muito maior com Deus. Então, a oração, guarde bem isso, pratique a oração. Isso aqui são passos que eu estou lhe dando para um bom relacionamento, para um profundo relacionamento com Deus. Uma outra coisa, você vai receber resistência. Você vai aprender a ter resistência com a palavra de Deus, com a oração. Você vai aprender a ter resistência contra o pecado, contra a tentação, contra o mal, contra tudo que vier a você. Você vai ter resistência, não é? E isso vai te dar condições de cada dia mais ter compromisso com Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O compromisso de Deus com a humanidade, esse é o compromisso do Senhor. Ele tem para a salvação da humanidade, para tudo. Agora, esse compromisso de relacionamento, de intimidade com Deus, esse é para quem tem compromisso com Ele também. E nós vamos entender esse compromisso e ter compromisso com Deus com esses passos que eu acabei de falar para você, que são alguns apenas, alguns passos que eu estou lhe dando, mas que são de extrema importância para que tenhamos um excelente relacionamento com Deus. E assim, nós temos condições de passar por dificuldades, vencer as tribulações, vencer as tentações. Isso são passos fundamentais que têm que ser praticados diariamente nas nossas vidas. Ok, amados? Então, te dei alguns passos para o relacionamento com Deus. Eu estou tratando de relacionamento espiritual. E agora eu vou tratar do relacionamento espiritual com os irmãos, com as pessoas, que é o relacionamento horizontal. Então vamos lá para o versículo, o primeiro. Só uma parte dele que diz: então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E lá está a condição: se andarmos na luz de Cristo Jesus, da presença de Deus, como Cristo anda, então aí nós teremos esta alegria e comunhão maravilhosa com os irmãos, com os outros. E o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu vou te dar alguns passos para que você possa ter um excelente relacionamento espiritual com o seu irmão. Nós temos esse relacionamento espiritual uns com os outros. Primeiro, o que você não quer para você, não queira para os outros. Isso é uma maneira de nós termos um bom relacionamento espiritual com as pessoas. Aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros. Ou seja, eu quero que o Senhor me abençoe, então eu vou querer também que o Senhor abençoe aquela pessoa, meu irmão. Eu não quero que nenhum problema venha para mim, eu também não vou querer que nenhum problema, que nenhuma situação má vá para o seu irmão, para o meu irmão. Então, o que eu não quero para mim, então eu também não devo querer para os outros. Há uma coisa muito importante aí que a gente tem que falar sobre isso, irmãos, é que há pessoas que no seu coração, elas até, tem delas que nem pronunciam, nem falam, mas no coração, elas não estão desejando o melhor para aquela pessoa. E porque alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa, ela deseja algo ruim para aquela pessoa. Só que
ela acha que somente ela sabe? Não. Deus sabe de tudo que está acontecendo e o que está lá no meu coração. Se no meu coração eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. Ok? Então, o que você não quer para você, não queira para os outros. Segunda coisa, veja em cada pessoa uma oportunidade de praticar o amor, a misericórdia, a bondade. Em outras palavras, praticar os frutos do Espírito. E quais são esses frutos? Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. E lá está dizendo assim, ó: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Qual é? Amor, alegria, paz, não é? Bondade, paciência, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz que contra estas coisas não há lei. Que coisa extraordinária, né, meu querido? Contra estas coisas aqui não há lei. Porque qual é a lei que vai contra alguém que está praticando o amor com a outra pessoa? Quem é que vai? Quem é que vai contra? Qual é a lei que vai de encontro à pessoa que está agindo, não é, com outra pessoa? Tem alegria, sempre tem alegria com a outra pessoa, mantém a paz com esta pessoa, tem paciência, que em outras versões chamam longanimidade, não é? Tem paciência com ela, tem cuidado com ela, não é? É bondoso, ou a pessoa é bondosa. Como é que tem lei contra isso? Não tem lei. Agora, isso traz como resultado, como fruto, uma coisa tremenda, que é um relacionamento extraordinário com o meu irmão, com a pessoa que está ali pertinho de mim, com o cônjuge, com o filho, não é? Com o irmão carnal, ou com o irmão na igreja, ou com um colega lá no trabalho, aonde quer que eu esteja e qual seja o ambiente também, se eu atuar, se eu agir, se eu praticar os frutos do Espírito que estão aqui, então eu vou ter um relacionamento extraordinário com as outras pessoas. Então guarde bem isso aí no seu coração. Um relacionamento espiritual, ele acontece através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando eu quero o melhor para aquela pessoa, eu também vou ter o melhor na minha vida e vou me relacionar bem com aquela pessoa. Haverá um relacionamento extraordinário. Eu quero dar alguns exemplos de personagens bíblicas que se relacionaram bem, tiveram dificuldades, tiveram lutas, tiveram aflições, mas souberam manter um relacionamento espiritual entre eles. Primeiro, Jesus com os seus discípulos. Jesus orientava, ensinava, corrigia, repreendia quando era necessário, mas o relacionamento de Cristo com os seus discípulos era tremendo quando ele estava aqui na terra. Então ele manteve esse relacionamento, que foi assim, frutificou e foi frutífero, de maneira tal que estes homens foram verdadeiros gigantes na fé, no Evangelho, pregando o Evangelho e levando vidas e mais vidas para encontrarem-se com Jesus. Então, Jesus manteve esse relacionamento espiritual com os seus discípulos. Outro relacionamento muito bom, Paulo e Silas fizeram viagens missionárias, passaram por lutas, por sofrimento, por aflições, por prisões, passaram por perseguições, foram espancados, foram açoitados, sofreram coisas terríveis, mas eles não deixaram o relacionamento espiritual entre eles ser prejudicado.
Então, por mais que seja luta, por mais que seja dificuldade, por mais que seja aflição, por tantas coisas que nós temos passado e podemos ainda vir passar, não devemos, em hipótese alguma, deixar o relacionamento espiritual ser prejudicado. Então, amado, é muito importante isso. Outros personagens, Moisés e Josué. Josué era o ajudador de Moisés. A Bíblia chama ele de servidor de Moisés. Era aquele discípulo de Moisés. Aonde Moisés estava, ele estava junto. Quando Moisés ensinava, ele aprendia. Ele estava sempre ali para aprender com o seu mestre, que era Moisés. E em nenhum momento ele quebrou esse relacionamento. Eles quebraram esse relacionamento, eles fizeram com que esse relacionamento não fosse mais praticado por eles. A tal ponto de quando Moisés foi levado para a glória, Josué foi aquele que Deus separou para estar ali. Porque Josué tinha esse relacionamento com Moisés e era profundo esse relacionamento espiritual entre eles. Então isso é extraordinário, irmãos. E aqui eu estou dando esses personagens, mostrando esses personagens bíblicos, mas isso aqui é no geral, para que nós pratiquemos o relacionamento desta maneira. Não deixemos esse relacionamento espiritual ser prejudicado. Elias e Eliseu. Eliseu foi chamado, Elias o chamou, ele estava trabalhando lá na agricultura, fazendo na sua roça, trabalhando ali, ele deixou tudo, matou os bois, fez churrasco, enfim, seguiu Elias. E era aquele rapaz que estava ali, junto com Elias. Para onde Elias ia, ele ia também. O que Elias ensinava, ele aprendia. Ele estava ali. Se era necessário até ele pegar água para lavar os pés de Elias, ele lavava. Para Elias lavar as mãos, para Elias jogar uma água na cabeça, por tanta situação, andar tanto como andava. Mas ele não deixou, a tal ponto desse relacionamento ser tão tremendo, espiritual entre eles, que Elias foi levado aos céus, foi arrebatado aos céus, e Eliseu ficou no lugar de Elias. Então, nós devemos manter um relacionamento entre nós, entre famílias, entre irmãos na igreja, entre colegas, procurar ter um relacionamento espiritual, porque assim nós vamos ver cada vez mais Deus agir, Deus operar de maneira tremenda nas nossas vidas. E para encerrar, não esqueçamos que o sentimento de servir deve permear as nossas vidas para que tenhamos um bom relacionamento. Amém? Deus abençoe você. Com alegria, nós estamos encerrando sobre relacionamento nesta semana, e eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que participou dessas lives e que tem visto depois. Com certeza, você vai ser cada vez mais abençoado por Deus. Amém? Então vamos orar nesta hora. Eu quero louvar a Deus, dizer aqui da minha gratidão ao Senhor, meu louvor ao Senhor. Hoje eu soube que a irmã Zilda está bem, nós oramos pela irmã Zilda, estava com Covid, e ela está bem, graças a Deus, está muito bem de saúde, já está curada, sem nenhum problema, louvado seja o Senhor. E a nossa querida Ema, né? Ema já está em casa, e nós continuamos o nosso plantão de oração pela Ema, para que a Ema fique totalmente recuperada. Em nome de Jesus, viu? Continuemos no plantão. E aí eu quero te convidar, meu irmão, se você tem alguém que você conhece, está enfermo, agora que nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas,
Então coloque essa pessoa aí na tua oração e peça por ela como se fosse por você, como se fosse por um filho seu, como se fosse por um parente seu. Coloque o que Deus nos deu, a misericórdia, a compaixão por estas pessoas e clame desta maneira. Amém? Vamos orar? E nós vamos continuar orando pela nossa nação, pela igreja e pelas nações também. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos ministrar nessa tarde a tua palavra sobre este assunto que é tão precioso para as nossas vidas e que traz frutos extraordinários quando nós praticamos um relacionamento, quer seja pessoal, quer seja conjugal, quer seja profissional, quer seja espiritual, Senhor. Ó Deus, que cada um receba e seja tocado por Ti, ó maravilhoso Espírito Santo, e opera que cada um, Senhor, possa praticar o que está escrito na Tua palavra. Meu amado Senhor, nós estamos num plantão de oração pela vida da Ema. Ó Senhor, que o Senhor restaure totalmente a saúde da Ema em nome de Jesus Cristo e que todo o seu organismo volte a funcionar perfeitamente, todo o seu corpo esteja em perfeita ordem, no nome de Jesus Cristo, com plena saúde, no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós decretamos a vitória para a Ema. Senhor, te louvamos pelo restabelecimento da irmã Zilda, tua serva. E agora, Senhor, que os teus filhos que estão nessa live estão agora clamando, pedindo, apresentando estas pessoas que estão enfermas, e assim como as outras que nós não conhecemos, mas estamos clamando, que estão nos hospitais ou que estão nas suas casas, que o Senhor opere, que o Senhor derrame sobre eles unção de cura e que eles recebam saúde dada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, nós te clamamos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos assistentes, por todos que trabalham na área da saúde, por aqueles que ficam ali na portaria, ó Deus, que ficam os guardas, aqueles que trabalham, os policiais, os bombeiros, todos que estão envolvidos, meu Senhor. Tem misericórdia e dá, Senhor, guarda-os, livra-os, sustenta-os, ó Deus, e dá saúde para todos eles. Senhor, nós te clamamos pela igreja. Sara a tua igreja, Senhor, no Brasil e nas nações. Sara esta nação, sara o Brasil, Senhor, de todo mal, elimina todo mal que esteja projetado, que esteja programado, que esteja arquitetado pelo diabo, Senhor, para trazer prejuízo, mal, coisa má para esta nação, que o Senhor nos livre de tudo isso e anule e destrua em nome de Jesus todo este mal. Senhor, sara também as outras nações. Nós queremos ver, Senhor, também a manifestação do teu poder e da tua graça em todas as nações. Senhor amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado nós dizemos ao Senhor, não é? Obrigado ao Senhor, louvamos ao Senhor. E a você que eu não pude cumprimentar no início da live, vai meu abraço, a minha saudação, com a paz do Senhor Jesus, com a abundante graça de Cristo na sua vida e na sua família. Vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente, você e a sua família, com toda sorte de bênçãos. Amém e amém. E um final de semana abençoado para você e a sua família.